Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Paide, Provei a Existência de Deus. Esse canal eu criei justamente para poder compartilhar toda a minha trajetória, minhas experiências, os primeiros sinais, todos os detalhes que me fizeram provar da existência de Deus. Eu espero que esse canal edifique a sua vida, que os meus testemunhos edifiquem a sua vida e te aproxime do Senhor. E faça você refletir, buscar também na sua história a mão de Deus, o que Deus já fez por você, que faça você ter esse entendimento e ter também essa vontade e sede de buscar pela presença de Deus. Queria abrir um parênteses aqui. Muita gente procura Deus para ter experiência, só a experiência. Mas eu acho que a maior experiência que podemos ter com Deus é a transformação interior. Você é rebelde, de repente não é mais. Você é ansioso, de repente não é mais. Você é depressivo, de repente não é mais. Então essa é a verdadeira experiência com o Senhor. Mas essa primeira parte da minha história, eu estou aqui contando para vocês realmente as experiências externas, sobre eventos sobrenaturais, jesuicidências ou coincidências para alguns, coisas que foram me chamando a atenção e me fazendo questionar e pensar: não, peraí, não tem só a vida material, existe algo além. Então, se você também é curioso, curiosa, e ainda duvida se Deus existe, eu gostaria que você ouvisse a minha história, tem a parte um, parte 2, parte 3, para você ir vendo como eu fui decifrando e entendendo os sinais de Deus na minha vida. Bom, esse vídeo é especial, ele vai somente complementar o vídeo anterior, né? Essas experiências que eu vou contar aqui, elas são um complemento do vídeo anterior, porque elas são duas experiências específicas, né, que aconteceram, e são experiências que foram mais ou menos na mesma data ali, 2015, 2016. A primeira experiência tem a ver com essa tia minha, a qual eu mencionei no final do vídeo passado. Como eu já disse, ela e a minha mãe não se davam bem por questões familiares há um bom tempo, né? Ela se converteu, né? Essa minha tia se converteu, só que minha mãe ainda tinha aquela mágoa no coração. E antes do meu pai adoecer, acho que foi em 2016, gente, isso. Meu pai faleceu no final de 16 para 2017. Acho que foi no início ali de 2016, ou final de 2015, realmente eu não me lembro. Eu só sei que veio parar na minha mão um livro chamado A Cabana. Quem já leu, provavelmente, sabe do que eu tô falando, que é como nós podemos ver Deus, né? E aí o moço tem uma experiência, umas coisas assim. Naquela semana específica, comecei a ler esse livro, que até assim, essa vontade. Assim, na verdade, eu sempre tive vontade de livros assim espirituais, tudo que tem a ver com isso, eu gostava assim, de ir para esse campo de leitura. Aí eu lembro que, terminado ali as leituras desse livro, eu tive um sonho. Dormi e sonhei que havia aquele jogo Banco Imobiliário e tinha umas notas falsas, né, de dinheiro. E eu sei que a filha, ou seja, minha prima, né, a filha dessa minha tia estava no sonho. E ela falava assim: Natália, na verdade, o mais importante é a família, não é o dinheiro. Isso aqui não é nada. Então, quando eu acordei, eu tive a sensação que aquelas notas falsas, banco imobiliário, porque a questão com a minha mãe e minha tia era justamente herança, casa, imóveis. Então, eu acordei e tive essa percepção. Eu falei assim, gente, que sonho esquisita, como se não era pra gente estar brigando por causa dessas bobeiras de dinheiro, né? Era pra gente estar unido. Foi o que eu tive a percepção dentro do sonho. E eu, sem saber de nada que era uma visão, acordei. Eu lembro que eu fui, peguei esse livro, eu não tinha terminado de ler, agora eu tô lembrando, e deitei na rede, fui ler umas 5, 6 horas da tarde, tô lá, eu lendo ela acabando na rede. Quando a campainha toca, eu não fui atender. Olha, gente, olha o nível de pessoa que eu era. Então, a campanha tocou, em vez de eu descer e atender, eu tava do lado de fora. Alguém saiu lá de dentro de casa e foi atender. Quando eu olhei lá pra baixo, eu vi só o cabelo. Minha prima tinha tipo um black power assim. Eu só vi o cabelo da minha prima do sonho. Quando eu vi aquele cabelo, eu já comecei a tremer. Eu falei, meu Deus, eu sonhei com ela hoje. Que ela falava sobre mais importante a família, e eu sonhei com as notas falsas do banco imobiliário. Meu Deus, eu fiquei meio em choque. E aí minha mãe, ela nem recebeu minha tia dentro de casa, nem fez um café. Minha mãe tava com tanta mágoa, com tanta raiva. Eu cruzou os braços assim, perto da garagem assim, e recebeu eles ali. E ela chegou com a família toda. Foi a primeira vez em anos que minha tia tentou um contato, que ela pisou lá em casa. Tinha anos que minha tia, tinha anos mesmo, gente, uns 15 anos ou mais, ou 10 anos, 12. Minha tia não ia lá em casa. Então foi uma experiência marcante. As duas tentaram se entender e não deu certo naquele momento ali. Tanto que minha tia ficou lá em casa uns 10 minutinhos. Quando elas foram embora, a gente foi pra cozinha conversar, eu e minha família, tentar conversar, porque não tinha diálogo. E eu simplesmente, eles discutindo, cada um dando uma opinião, eu dei um grito. Às vezes eu fazia isso, às vezes eu queria mostrar pra eles que estava errado. Eu falei, vocês não conseguem entender? Dinheiro não é nada, herança não é nada. Eu dei um grito mesmo. Nós estamos aqui, todo mundo vai morrer. Eu sonhei com eles hoje. Eu sonhei isso, 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 isso. Todos eles, minha mãe, meu pai, meu irmão, ficaram assim, meio que estáticos pra mim, mas no fundo, eles não conseguiram interpretar esse sonho como eu interpretei. Eu interpretei que a gente estava brigando por algo que não valia a pena, que o melhor era ter a família, era resolver as coisas em paz. E aí, como vocês viram no último vídeo que eu falei aqui, meu pai adoeceu um pouco depois disso, e quem que fez a prece, quem que fez a oração, quem que veio e conversou, pediu perdão, etc., orou por ele, fez o apelo de Jesus, essa é minha tia, que já tinha se convertido. E o filho dela também, meu primo. Então, quando você vê a mão de Deus, quando Deus ele tenta te alertar sobre as coisas da vida, às vezes você está sofrendo aí na sua casa, achando que está sendo injustiçado por um irmão,
por um sobrinho, pela sua avó, eu não sei. Meu Deus, perdoe. Entenda que assim, que essas pessoas, todos nós, tanto a minha tia deve ter perdoado minha mãe, porque minha mãe também estava cega espiritualmente, minha mãe estava com muita raiva. E depois que meu pai morreu, perdão, depois que meu pai faleceu, a minha mãe perdoou minha tia, assim, de um jeito muito quebrantado, não tem mais o que fazer. Então minha mãe foi lá, abraçou ela, elas perdoaram, começaram a ter um relacionamento, uma ver a outra, conversar com a outra pelo WhatsApp. Não tinha isso, começaram a ter uma conversa de irmã, já falam em tomar café, e tá tudo certo agora entre as duas. Deus, gente, ele faz as coisas de um jeito muito maravilhoso, muito bonito, e os caminhos dele, eu falo que Deus, eu trabalho com audiovisual, depois vocês vão entender esse testemunho. E se eu escrevo roteiro às vezes, Deus, ele é o roteirista perfeito. Sabe quando você assiste uma novela, e o casal, ou as pessoas passam aquela dificuldade no meio da novela, chega no finalzinho e dá uma coisa certa? Deus faz isso na nossa vida, só que a gente às vezes não percebe. E é por isso que eu acho incrível. Deus é incrível, ele é um roteirista perfeito. Ah, não, mas seu pai morreu, você não tá com saudade? Tô. Eu amo meu pai, eu tô com saudade, mas eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus disse: quem não amar a mim mais do que os seus pais não é digno de mim. Eu tenho que amar mais a Deus e entender a vontade dele. Por isso que a gente sofre tanto. A gente quer a nossa vontade, mas não, ele quer a vontade dele. Que a dele é melhor, a dele tem um propósito maior. E tudo é pra ele, por ele, para a glória dele. Então meu pai falece. Eu fui buscar a minha transformação em Jesus. Eu estou aqui dando glória a Deus. Então isso aqui é um propósito para Deus. Quando a gente começa a ver a vida assim, as coisas ficam mais leves, a gente solta. Então, quando a gente é carnal, a gente fica, não, mas eu perdi fulano. Mas isso é um egoísmo, porque você não consegue ver que você está aqui para um dia você retornar. Então você está aqui, vive uma experiência, compartilha experiências com seu pai, com sua mãe, com sua tia, com sua avó, mas ninguém é seu. Por isso que a morte, o velório, né, é um local onde as pessoas refletem tanto e sofrem tanto. Porque elas não entendem que ali é uma partida, sim, a gente vai sentir saudade, mas é a partida de alguém que nunca foi verdadeiramente seu. E quando você vai trabalhando isso na sua mente desde a infância, ou desde pequeno, né, como um adolescente, é mais fácil aceitar a morte. Eu acho, gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu tenho mais facilidade em aceitar a morte, que a morte do meu pai. Eu levei um ano assim de luto, depois eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos. Foi um ano muito sofrido, doeu muito, foi muito, difícil, mas eu acho que eu tive mais facilidade em compreender e aceitar, porque é algo espiritual que eu já tenho, desde a infância já tenho esse contato, pra mim é mais fácil de compreender, do que alguém virar pra mim, eu amar a pessoa falar assim, não, não gosto de você, desculpa. Eu tenho mais dificuldade nisso do que na morte. Então olha como o nosso cérebro, ele faz a leitura da vida, né, de acordo com seus traumas, com suas emoções. A outra experiência que eu gostaria de contar para complementar o vídeo anterior e que eu acabei me esquecendo, que é uma experiência muito forte também. Como eu disse para vocês, eu não costumava ler muitos livros, mas um livro veio parar na minha mão. Meu irmão, é uma coisa muito, olha como você vê como as coisas acontecem, meu irmão. Acho que foi no início de 2017 essa outra experiência. As minhas experiências, gente, elas eram espaçadas. Era como se fosse assim, em outubro acontecia uma coisa esquisita. Aí depois só voltava a acontecer em dezembro. Não era todos os dias, era uma coisa que eu notava aqui, outra ali. Às vezes até acontecia, mas eu não discernia. Mas as mais fortes eram espaçadas uma vez no ano, alguma coisa esquisita acontecia, eu, opa, isso é Deus, entendeu? E aí lá pra 2017, eu lembro que era a época do carnaval. Meu irmão foi pro carnaval. Eu nunca gostei. Eu nunca gostei, mas depois vocês vão entender na história. Quando eu desviei. Na época do carnaval 2017, meu irmão foi pro carnaval e conheceu uma moça. Teve envolvimento com ela, foi uma coisa muito rápida, de um mês. Essa moça emprestou um livro pro meu irmão. Como eu disse pra vocês, eu não era muito de ler livros, né? Mas quando um livro vem parar na minha mão hoje, com a maturidade que eu tenho, eu já entendo que eu tenho que ler. Porque tem alguma coisa ali pra mim. Mas naquela ocasião em específico, eu li o livro, chamava O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Não sei se vocês conhecem. O Augusto Cury era é um psicólogo, né? Muito conceituado, acho que até mundialmente. E ele foi tentar provar que Deus não existe, que Jesus não existe e se tornou um cristão. Depois eu recomendo vocês a lerem também, né? Pra vocês conhecerem outros testemunhos. Eu fui ler esse livro do Augusto Cury, eu não sabia nada da história dele, quem era ele, eu só sabia que o livro chamava O Vendedor de Sonhos, e comecei a ler. Só que esse livro foi lá pra casa, a gente foi parar lá em casa, numa semana que eu estava muito depressiva, querendo esses pensamentos, né, gente? Eu não vou falar nome aqui porque são no YouTube barra, começaram a vir muito fortes, sabe? Depois da faculdade, a depressão, começou, e eu em pecado, sabe? Tem uma parte da minha história que eu não vou contar, mas eu tava muito, muito, muito entrando numa energia, numa frequência de coisas que não são realmente, assim, dentro da vontade de Deus pra minha vida naquela época. E, e nisso eu tava muito, muito, como é que eu posso dizer, presa mesmo, assim, acho que nas mãos de Satanás. Eu tava bem, apesar dessas experiências que eu vivia, eu não tinha esperança dentro de mim. Eu queria todo o tempo ir embora. Pra mim, não gostava do mundo, não gostava das pessoas, não sabia amar as pessoas, eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de conversar, de ir em festa, das pessoas me olharem, eu detestava tudo. Já falei isso pra vocês várias vezes aqui nos vídeos. Mas, em relação a esse dia, essa época, estava muito forte a ideia, né? E não entendi minha vida, mas o livro me trouxe uma paz, porque o livro começa de um jeito estranho. É um homem empresário que quer, né, tem um prédio, ele quer
Só que aí tem um andarilho lá em cima, comendo um sanduíche e fala, poxa, tipo, o andarilho faz uma psicologia reversa nesse homem que é empresário e mostra pra ele, basicamente o livro é isso, que a vida não é ruim, a vida tem perspectivas diferentes, você precisa entender algumas coisas. Esse é o livro. E ali o livro eu li por uma semana, gostei do livro, porque ele me trouxe uma paz, ele me mostrou que eu tinha esperança pra mim. E ali eu entendi, gente, Deus estava usando o livro pra falar comigo, que eu deveria continuar. Agora, a Bíblia, eu não lia. Gente, é impressionante. Enquanto você não lê a Bíblia, é impressionante, porque eu fui quebrando a minha cara até o 2020, 2018 ali, sem ler a Bíblia, sem entender, sem ter entendimento. E a gente vai quebrando a cara, achando que a gente acha que conhece Deus e não conhece, enfim, tentando decifrá-lo, né? Bom, eu lembro que depois que eu li esse livro eu fiquei bem, só que aí, gente, olha pra você ver, naquela época eu já tinha formado em publicidade, inventei de mandar um currículo pra uma agência de vídeos, de produções de vídeos, me chamaram pra fazer um teste. Eu fui o primeiro dia, eu fui o segundo dia, acho que no terceiro dia, eu senti, eu sou muito de sentir. Eu senti um incômodo no local, no ambiente. Eu já tinha meus problemas com rejeição, né? Com complexo de inferioridade. Eu vi umas piadinhas de dois caras lá na ilha de edição e eu falei, isso aqui não é pra mim. Então, não sei se foi o complexo da rejeição que me fez sentir aquela coisa ruim ou se realmente o propósito era esse que eu vou contar pra vocês. No último dia, que eu literalmente não quis mais saber desse trabalho, eu tava indo embora pra casa, entrei no ônibus, o ônibus lotado, eu fiquei em pé na porta do fundo, na última porta. E ali o ônibus lotado, começo a ouvir, e eu pensando em Deus, eu já tava um pouco mais feliz, eu já tava mais assim, em paz, né, olhando pro céu, conversando com Deus, eu sempre conversava com ele no meu coração. Até que de repente, uma moça começa a falar no telefone, bem alto, eu já tava falando, que ela iria saltar, vou fazer assim pra vocês vão entender. Ela iria fazer exatamente a mesma coisa que o cara do vendedor de sonhos ia fazer. Gente, eu tô falando assim, eu li o livro, não era de ler livro. Vem um livro pra dentro da minha casa. Meu irmão, olha o contexto. Meu irmão arruma um relacionamento aleatório. Fica um mês com essa menina empresta um livro pra ele. Meu irmão não quer ler, me empresta esse livro. Eu leio justamente na semana que eu queria. Um andarilho o impede e ele passa uns dias, uns 2, 3 dias, eu tô no ônibus e a mulher quer fazer a mesma coisa que esse cara. Todo mundo do ônibus com aquela cara de assustado. E eu comecei a pensar, eu comigo, olhando pro céu. Nossa, Deus, essa mulher tinha que ler o Vendedor de Sonhos. Eu só pensando nisso. Nossa, a mulher tinha que ler o Vendedor de Sonhos, essa mulher tinha que ler o Vendedor de Sonhos. E aí, eu sei que foi hoje, eu sei que foi Deus, gente. Ele começou a falar pra mim, dentro do meu espírito, Natália, não desce desse ônibus sem falar com ela. Aí eu, não vou não. E eu tinha um medo, assim, umas coisas meio assim, não quero fazer isso, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu já começava a achar que era coisa da minha cabeça. Falei, não vou. Aí depois, relutando, o ônibus andando, aquela coisa, quase chegando no meu bairro, eu falei assim, tá, mas se o ônibus estivesse mais vazio, eu talvez teria coragem de falar com ela, porque no telefone, gente, ela tava berrando. Eu vou pro Lázaro, falava o tal de Zé, com o Zé. Eu vou pro Lázaro e vão ter que juntar meus, sabe? Minha mãe vai ter que ir lá e juntar, eu não tô nem aí, eu tô cansada dessa vida. Eu falava desse jeito, gente. É muito pesado, essas questões. Porque a mente dela tava machucada, transtornada, eu não sabia, mas também não sabia como chegar, porque ela falava de um jeito muito parecendo brigando. E aí eu lembro que eu nem via a cara dela, só ficava olhando pro céu e pensando, meu Deus, e todo mundo em silêncio no ônibus, ninguém falava um A. E aí, continuando a história, eu lembro que eu ficava olhando pro sol, olhando pra qualquer outra direção pra não ter que encarar ela. Mas essa voz ficava dentro de mim, falando, você não pode descer do ônibus sem falar com ela. Uma voz dentro de mim bradava, você não pode descer do ônibus, Natália, sem falar com ela. E aí eu lembro que eu comecei a falar assim, olha, Deus, eu sabia, eu conversava com Deus em coração, na mente, e eu falava, Deus, se o ônibus estivesse mais vazio, talvez eu conseguiria falar com ela. Gente, eu distraí, olhando a paisagem, pensando na vida, pensando nas coisas que você tava falando. Acho que passou alguns minutos, eu nem lembro. O ônibus estava vazio e surgiu um lugar na frente dela. Então eu me sentei num banco na frente dela. Sabe o fundão do banco? Ela estava ali. Eu sentei nos 2 primeiros bancos que ficam à frente desse fundão. Sentei. Tá, eu aqui e tal, pensando na vida. E eu comecei a olhar pro céu. Falar, Deus, eu não vou falar nada, não. E ele, você vai falar assim, que aquela forçando. Era algo que forçava eu a fazer, mas não com raiva, não com ódio. É uma sensação de, você precisa fazer isso. Não tem outra escolha. Então, quando vem de Deus, é uma pressão que te traz paz. E te traz sabe aquele nervosismo gostoso? Você vai, nossa, eu tenho que subir nessa montanha russa, meu Deus, como é que vai ser? É mais ou menos isso. Não é aquela coisa de medo, de pavor, é algo gostoso. Só que na situação que eu tava, não tinha nada de bom. Tinha um nervosismo assim, meu Deus, ela vai achar ruim. Ela não vai me tratar bem. Então eu tinha um receio do tratamento dela na frente das pessoas. E também de achar que eu era doida, né? O jeito que ela falava, ela tava muito irritada com a vida, com tudo, querendo realmente, né? Bom, e eu falei, olha Deus, se eu tivesse um papel aqui, uma caneta, quem sabe eu escreveria pra ela. Eu abri minha bolsa e tinha um papel, que curiosamente era justamente o papel, o endereço desse que eu tinha anotado, né? O local onde eu tava fazendo o trabalho, o teste, né? O papel, ele era justamente o endereço desse local que eu fui trabalhar por 3 dias. Então eu falei, tem um papel aqui. Mas aí eu procurei, não tinha caneta. Falei, tá vendo, Deus? Eu lembro que eu falava assim com Deus, gente. Deus, tá vendo? Não tem caneta, então
O que eu posso fazer? Eu posso fazer nada. Tipo assim, porque eu não tinha o que fazer, gente. Eu tentava esquivar da história pra não ser comprometida ali, não passar vergonha. Eu fiquei assim, não tem caneta, não tem caneta, né? Fazer o quê? E o ônibus esvaziando. Gente, mas quando eu tô assim, bem achando que eu tinha me safado, e aí eu fiz assim, e olhei pro lado. Lembra que aqui é o fundão, né? A moça tava atrás de mim. Aqui tava vazio. As duas pessoas que estavam do lado direito do ônibus no fundão eram uma mulher e uma menina de uns 10 anos, 9 anos. Pois a menina não tava. Eu quero saber de você que tá em casa, de você que tá ouvindo essa história. Qual a probabilidade de eu estar precisando de uma caneta para escrever? Porque eu falei com Deus, só escreveria se tivesse caneta. E eu olhei pro lado, tinha uma mãe e uma menina. A menina com um caderno em cima das pernas e uma caneta assim, rabiscando, desenhando. Quando, gente, quando eu olhei e eu fiz isso, eu olhei pro céu, eu falei assim, não tô acreditando. O senhor quer mesmo? Mas o senhor quer mesmo que eu converse com essa mulher? Sério mesmo? E eu, gente, a única coisa que eu pensava é que eu tinha que passar pra ela, que ela tinha que ler o Augusto Cury. Era só isso que vinha no meu coração, ela tinha que ler. Na hora eu pedi a caneta emprestada pra menina. Presta a caneta, a menina me emprestou, eu escrevi assim. Moça, favor ler Augusto Cury, vendedor de sonhos. Não, vendedor de sonhos do Augusto Cury. É assinado alguém. Eu nem coloquei Deus, porque, gente, eu tinha essas experiências nessa época, eu sabia que algo estava me forçando a fazer isso, mas eu não tinha, se eu fosse na minha época que eu tinha mais discernimento, eu ia saber que era o Espírito Santo, eu ia ter mais temor, eu ia fazer sem questionar, mas eu era uma jovem que estava sendo usada por Deus ali, mas sem saber, assim, meio que assim, é sério, isso quer que eu faça isso, mas eu não sei se é coisa da minha cabeça, então, olha, né, a questão do discernimento da maturidade. E ali eu anotei pra ela, e dobrei o papel, devolvi a caneta e fiquei assim, nossa, eu não tô acreditando que eu tô vivendo isso. Assim, foi uma experiência engraçada. Assim, eu já tinha vivido essas experiências. Engraçada, assim, gente, é triste. Mas é engraçado o fato de Deus estar forçando eu a fazer uma coisa e eu não queria fazer de jeito nenhum. Aí foi quando eu, perto do meu ponto, né, que eu ia descer, eu virei pra trás rapidinho e falei assim, ô moça, toma, alguém mandou te entregar. Dei pra ela, a porta abriu, desci. Desci, falei, graças a Deus, agora tô livre. Não vou falar mais nada com ela, tô morrendo de medo. A mulher desce atrás de mim, no mesmo ponto, e cutuca assim, fala, olha, peraí, foi abrindo o papel. Peraí, deixa eu ver. Abriu o papel na minha frente, eu, ai, que medo, tipo assim. Aí ela veio muito simpática. Aí tava escrito, por favor, ler o Vendedor de Sonhos. Ela, olha, que legal, eu vou ler sim, obrigada. Eu falei assim, olha, moça, desculpa. Aí o ônibus foi embora, as pessoas desceram, foram esvaziando. Eu falei, moça, desculpa, não tinha como não ouvir o que você falou no ônibus, são coisas muito fortes. E esse livro, curiosamente, eu li recentemente, eu tava passando pela mesma situação que você, com essa vontade, né, também e esse livro me ajudou, então eu acredito que você tinha que ler. Gente, essa mulher desabafou comigo, nós ficamos conversando 45 minutos debaixo do sol, do meio-dia, sei lá. Nós ficamos ali batendo papo, conversando. O que eu quero mostrar pra vocês? Sabe qual que era a história da mulher? Ela trabalhava num ônibus, sofreu um assalto à mão armada e ficou um pouco complexada dessa história, que ficou horas com essa arma na cabeça ali, como trocadora, né? Ela era trocadora. Alguém chegou, colocou a arma na cabeça dela. Isso saiu até nas mídias lá de Minas Gerais, etc. Eu nem sabia dessa história. Só que isso traumatizou ela teve que ser afastada do emprego, etc. Em paralelo a isso também, havia uma situação pessoal, a qual, pelo que eu entendi, o namorado dela, ou alguém que ela gostava muito, era de uma doutrina diferente, acho que evangélico, e ele falava que a doutrina dela, que é espírita, é uma doutrina do demônio. Então, ela ficou irritada, chateada com toda a situação e começou a desabafar tudo isso. Onde eu quero chegar? Se ela é espírita e já tinha um bloqueio com. Se ela é espírita, já estava com um bloqueio em relação ao namorado, que estava falando que a religião dela é demoníaca, digamos assim. Se eu chegasse e escrevesse assim, vamos colocar assim, Deus mandasse eu falar exatamente isso aqui, olha, fulana, Deus manda te dizer que você é amada, que você é feliz. Muito provavelmente, pela já o bloqueio que ela tinha, ela ia rasgar esse papel e falar assim, uma evangélica, mais uma evangélica, mais uma. Deus é tão perfeito, gente, que pra falar a verdade agora, que eu tô tendo esse discernimento, que eu nunca tinha pensado por essa forma. Agora, gravando esse vídeo que eu tô entendendo, depois de anos. Deus me usou dessa forma para falar de um livro qualquer, de um livro diferente, que não é 100% cristão, para que ela recebesse da melhor forma possível. E foi o que aconteceu. Ela me viu como uma colega que estava indicando um livro de autoajuda e não como uma cristã. E, gente, eu não lembro de ter mencionado Jesus. Eu não lembro de ter mencionado Jesus. Olha que curioso. Eu lembro que eu falei assim, olha, deixa eu te falar, fulana. Comecei a saber o nome dela, eu falei assim, entendi a sua história, mas deixa eu te falar. Ô, gente, tudo que eu aprendi no livro, que é uma psicologia, o livro é todo psicologia reversa. O cara quer fazer aquilo, né? Aí o andarilho fala, então faça. Vai lá, eu tô aqui te vendo. Vai lá, ó. Bate até palma pra ele. É psicologia reversa. A pessoa falou, mas peraí. Então eu comecei a fazer isso com ela. O livro me preparou para eu conversar com essa mulher, porque se não fosse isso, eu não saberia o que dizer. Ela falava, eu quero, vou fazer. Se fosse uma Natália sem a leitura desse livro, eu ia falar assim, não, só não faz isso não, sua vida é tão linda, sua vida é tão bela, não sei o quê. Não, eu comecei a falar, então faça, você me passa, eu comecei a falar igual Andarilho. Eu falei, vocês vão me achar meio doida, mas eu falei igual Andarilho naquela época. Eu falei assim, olha, então me passa o endereço, que eu vou lá pra me ver, quero ver. Você tem coragem mesmo? E ela parou e refletiu assim, falou assim, não é que eu tenho coragem, não sei. Aí eu falei, olha, você não quer acabar com as suas, né, formas de ser, você quer a dor que você quer eliminar.
E aí ela refletia e tal, e aí eu comecei a anotar pontos nela, por exemplo, muita raiva de idoso, muita raiva de criança, e eu falei: "Olha, na vida se você não soltar isso, não perdoar essas pessoas, não amar o próximo, você não vai conseguir, ter uma felicidade genuína, se sentir feliz, porque você tá guardando um mágoa de pessoas que você nem conhece". Passou um idoso perto de nós, então essa mulher, ela olhava para as pessoas que passavam, às vezes passava um idoso, assim, e ela: "Ah, tá vendo esses velhos, esses não sei o quê", não sei se ela, acho que ela era cuidadora de idoso também. E aí o que que eu propus pra ela? Eu falei assim: "Olha", a gente conversou muito, eu fiz psicologia reversa nela, que é baseado no livro, no que eu tinha aprendido dias antes. Falei: "Olha, então tá, posso te pedir uma coisa?" Ela: "Pode". E aí ela começou a confiar em mim. Falei: "Olha, espera um pouco, não toma nenhuma decisão agora, mas eu quero te fazer um convite". Aí você vai pensar: "Nossa, você chamou ela pra igreja". Não, eu não frequentava igreja. Eu não tinha célula, como é que eu vou chamar ela pra uma coisa que: "Ah, você então levou ela pra igreja". Não. Você falou de Jesus. Não. Eu ensinei aquilo que eu achei que estava prejudicando a, alguns vão falar energia, mas o espiritual dela, estava apodrecendo e adoecendo o espiritual dela. Eu disse pra ela perdoar as pessoas ao redor. Eu disse pra ela, eu falei assim: "Você vai fazer um teste. Você vai andar aqui por uma semana, por alguns dias, nessas ruas que você mora aqui, né, aqui perto", falei com ela. "Anda nesses quarteirões, faz uma caminhada e você vai olhar pra cada ser humano, criança ou idoso, pessoas que você tá sentindo algo ruim. E você vai começar a mudar a sua chave e vai falar assim: 'Eu te abençoo. Eu quero que você seja feliz. Olha, idoso, você é uma pessoa boa'". Começa a olhar pras pessoas e a mudar essa chave. Foi a ideia que me veio na cabeça, gente, pra aquela pessoa, pra aquele perfil de pessoa, pra aquele entendimento. E eu também não tinha conhecimento da Bíblia, senão, obviamente, Deus ia me usar dentro da palavra. Mas o que eu pude falar pra ela foi pra ela liberar perdão sobre pessoas que ela bate o olho e fica jogando, parece que uma sensação ruim em cima dessas pessoas. Ela jogava, né? É isso. Eu passei isso pra ela. Nos despedimos, eu dei um abraço nela. Eu falei: "Olha, não fiz nenhum tipo de oração, gente. Literalmente foi uma conversa simples, pura, onde eu falei: olha, onde eu fui preparada por Deus para explicar para ela que existe esperança. Eu cheguei a profetizar na vida dela. Ela falou que havia perdido o pai dela, né, recentemente, e que ele era a pessoa que ela mais amava. Isso também abateu muito ela. E eu falei, e ela tinha alguma coisa a ver com Portugal, se eu não me engano, que ele gostava de Portugal e ela gostaria de conhecer em memória dele. E aí eu meio que eu profetizei na vida dela, falei assim: olha, eu tenho certeza que quando essa fase ruim passar um dia, você vai estar lá em Portugal e você vai se lembrar do seu pai. E, gente, eu falava essas coisas assim, incentivando ela, motivando ela, e eu nunca vi essa mulher na minha vida, porque Deus, ele faz isso com a gente, ele coloca a gente no local certo, no momento certo, pra gente levar uma palavra, sabe, de... Esse é o cristianismo. A pessoa tá ali quase querendo desistir e aparece alguém que Deus envia. Se a pessoa tem ou não instrução dentro da palavra, Deus vai usar do jeito que der pra resgatar aquela alma, porque aquela alma tem um propósito. Gente, eu troquei telefone com essa mulher, não vou abrir o nome dela aqui, eu fui pra casa e eu confesso que eu fiquei com medo de mandar mensagem pra ela, porque eu sei que algo nela mudou, ela ficou mais calma, eu acho que ela foi impactada. Eu falei com ela que algo dentro do ônibus me incomodou profundamente a falar com ela, então, se ela é espírita mesmo, ela sabe que Deus, que assim, que alguém, que eu fui usada, né, pra levar uma mensagem pra ela de esperança, pra ela não desistir. Então, eu oro a Deus, assim, depois eu orei pela vida dela em casa, eu rezei, né, na época eu rezava, orava, mas na época, assim, eu até orei por ela em casa, pra que Deus guardasse ela, mas eu cheguei em casa, gente, com uma energia, assim, muito de, meu Deus, como é que Deus faz um trem desse comigo? Isso é real mesmo, Deus existe. Tipo assim, cada vez mais essas experiências me confirmavam que Deus me usava de um jeito meio esquisito. Se eu tô na rua, pum, vocês vão ver ainda muitas histórias aqui que eu fui usada na rua de forma aleatória. E são, gente, o cristianismo, às vezes a gente fica dentro das igrejas, aí chega alguém, a paz do Senhor, e você cumprimenta, te amo em Cristo, você não ama a pessoa ainda, você não conhece a pessoa ainda. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Isso é algo que eu vou abordar nos próximos vídeos, lá na frente. É, a gente tem que ser mais verdadeiro dentro do evangelho. Sabe, igual Jesus olha pra Natanael, se eu não me engano, e fala assim: eis aí um verdadeiro israelita, que não é engano. Se todos nós cristãos fossem 100% genuínos, verdadeiros, eu acho que o mundo veria Cristo de uma forma mais profunda, sabe? A gente tenta colocar uma máscara de religioso, a gente tenta fazer, ah, não, ela é espírita, então eu não vou conversar com ela, porque pode ser que o que tá nela vai vir em mim. Gente, eu não sabia de nada disso, eu abracei a mulher, eu conversei com a mulher, o que eu tava preocupada ali era com a dor dela, tava preocupada com ela, sabe? E eu passei pra ela um pouco de esperança a partir do que eu sabia, que era o livro que tinha me dado esperança, eu passei pra ela, e que sim, que existe um Deus, que existe uma vida, ela vai ter algo bom, ela tem que acreditar nisso. E perdão, que é o que eu sabia, que aquele momento da vida dela ali, ela tava com muita raiva das pessoas, aquilo não era normal. Foi o que eu identifiquei. Eu não preguei pra ela, não orei por ela, não lembro se eu orei, gente. Eu acho que eu realmente não tava numa fase religiosa, assim, eu não orei. Orei, assim, de... Eu não lembro, eu não tava numa fase, assim... Na verdade, eu nunca tinha feito isso, né? Pegar na mão e falar, deixa eu fazer uma oração por você. Então, eu não orei ali por ela, nem nada. Foi uma conversa, um apoio simples. Isso foi no início de 2016, se eu não me engano. E ali eu fui viver minha vida, mas com a certeza de que coisas... Nada é por acaso, mais uma vez. Nada é por acaso. E é isso. Nos próximos vídeos, esse já ficou grande também, eu vou contar o que aconteceu após, né, o falecimento do meu pai. Que aí nós vamos retomar a história ali em 2018 em diante, onde eu vivi muitas experiências sobrenaturais.
onde eu comecei a ler a Bíblia, onde eu comecei a pisar ali na igreja, e vocês vão ver o que Deus fez comigo nesse ano de 2018. Esses vídeos, gente, é para que vocês entendam que Deus já está na sua vida, Deus já tocou na sua vida, já te mostrou sinais, já te mostrou detalhes, talvez você não soube discernir que ele estava lá movendo as peças, para que você o identificasse, se interessasse pela presença dele, buscasse. Jesus fala, batam e encontrar, bata, e será aberta a porta. Às vezes a gente tem medo de buscar Deus, ou a gente procura só para pedir uma coisa e depois esquece. Não, Deus, se você buscar, bater e ir atrás, insistir, ele vai se revelar. Então, eu oro a Deus para que todas essas histórias que eu tô aqui contando toque o seu coração, faça você refletir, poxa, aconteceu um negócio parecido comigo, será que era Deus então que estava me usando? E que o Senhor toque o seu coração e faça você entender que a religião é uma coisa, viver em religião é uma coisa, viver o cristianismo, viver as experiências com Deus e andar com Deus é uma coisa um pouco diferente. Mas tudo é para a glória e para o propósito dele. Comigo foi assim, eu não sei porque minha história é assim, porque eu comecei dessa forma, com dificuldade de ir para a igreja, mas vivendo o sobrenatural fora da igreja e provando a existência de Deus. E talvez seja por esse motivo, para dizer para você que nunca foi em igreja, que tem medo de igreja, que vive dentro de um quarto, que não conhece a Deus ainda, que o Senhor está contigo, que o Senhor está cuidando de ti, ele te veio dentro desse quarto, e que você tem um propósito, você tem algo a ser feito lá fora. E assim como Deus um dia me usou com essa mulher, e me usou em tantos outros momentos, ele também vai te usar. Vai usar a sua história para impactar outras vidas. Esse é o cristianismo. Ide e pregai o evangelho, as boas novas. Nós estamos aqui para ir, e não para ficar preso num local só. Nós estamos aqui para falar de Jesus, não para ficar num grupinho, numa panelinha. Então eu espero que Deus abençoe você, abençoe sua vida, que você busque um relacionamento profundo com Ele, que Ele seja o seu verdadeiro pastor.